Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca da melhores odds do mercado para obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, vamos direto aqui para nossa quarta-feira. Tô gravando o vídeo aqui na segunda-feira à noite, adiantando o vídeo para quarta. Já saiu de terça aí, né, que a gente está acompanhando. Vamos direto para nossa quarta-feira. O que eu separei para quarta? Uma grade aí com 5 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores que a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo que eu separei é lá na Superliga da Suíça, no horário aí de 3h30 da tarde. Jogo do Basel enfrentando o York Boys. Vamos dar uma olhada. A equipe visitante, ela é a quarta colocada da competição. A equipe da casa, ela é a sétima. Momento aí do Basel. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, uma derrota e 3 empates. E a equipe visitante do York Boys, nos últimos 5, vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do Basel e 4 vitórias aqui do York Boys. O que eu gosto de buscar nesse jogo? Mercado de gols. Pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do York Boys, mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas. E nos últimos 5 jogos do Basel, mais de gol e meio também em todos e batendo ambas. Por conta disso, eu vou deixar aí para sair mais de um e-mail na partida, vai estar pagando bilhete para uma base de 1,14, é o bilhetinho para esse jogo. Dando sequência, vamos agora para 3 jogos aí na Copa do Brasil. O primeiro às 7 horas da noite, jogo de volta do Atlético Mineiro enfrentando o Flamengo. No jogo da ida aqui no Maracanã. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo, né, dentro de casa. Agora é o jogo da volta aí, lá em Minas. Vamos dar uma olhada. Momento do Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E eu tenho o Flamengo, que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, 3 vitórias aqui a favor do Flamengo e uma mais recente aí a favor do Atlético Mineiro. Apesar de eu não ter um grande histórico aqui de mercado de gols, eu acredito que pelo enredo do jogo aqui a gente vai conseguir ver mais de um gol e meio na partida. Eu não tenho muita estatística aqui, quando se for levar em consideração o jogo entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de um gol e meio e apenas um. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, eu tive essa linha de mais de gol e meio em 2, e nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, eu tive essa linha aí de mais de gol e meio em 3. Bilhete para essa partida, então, como eu mencionei, vai estar pagando uma odd aí por uma base, até alta, por uma base de 1,53. Eu vou deixar para sair mais de um gol e meio na partida como bilhete para esse jogo. Vamos lá. Eu tenho o Atlético Mineiro aqui, que jogando em casa, a meu ver, a equipe vai tentar ali jogar de igual para tentar fazer mais um golzinho ali, e aí sim tentar segurar o resultado. E porventura eu tenho do outro lado também o Flamengo, como uma equipe aí que tem sérias, vou botar assim, né, sérias chances de verdade aí de vencer também o jogo lá em Minas. Então, por conta disso, eu vou acreditar aqui que seja um jogo movimentado para a gente ver 2 golzinhos. Dando sequência aí, vamos lá agora para o jogo. Às 7h30 da noite, jogo do Atlético Paranaense enfrentando o São Paulo. Aqui o jogo também dá volta. O jogo da ida aí, São Paulo venceu por 2-1 em casa. Momento aí do Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 derrotas e 3 empates. E eu tenho o São Paulo, que nos últimos 5 jogos vem numa sequência aí de 5 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e tenho 4 vitórias aqui a favor de São Paulo. O que eu gosto de buscar nesse jogo? Poderia ter mercado para gols? Poderia. Tem histórico aqui de nos últimos 5 jogos, essa linha de mais de 1,5. E além de cumprir essa linha de mais de 1,5, eu tive aí um ambas batendo em todos os últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos do São Paulo, tem até linha também de mercado de gols, ó, saiu 4 nos últimos 5. E no Atlético Paranaense a mesma coisa, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. Vamos lá, quem quiser buscar mercado de gols, vamos dar uma olhada. Para mais de 1,5 na partida, tá pagando bilhete para uma base de 1,60, bilhete bem legal aí. Porém, eu, Bruno, vou ficar com outra solicitação aqui, eu vou buscar o São Paulo para se classificar. Vai estar pagando bilhete por uma base de 1,26. Eu vejo aqui a equipe do São Paulo conseguindo avançar aí de fase na Copa do Brasil, vai ser o bilhete para esse jogo. Porém, lembrando, como eu mencionei, olhar com muito carinho essa questão de mais de gol na partida aí, que por conta de toda essa estatística aí tem muito valor. Como eu mencionei, para sair mais de gol na partida, tá pagando bilhete de uma base aí de 1,60. Próximo jogo que eu separei, 7h30 da noite ainda, vamos agora para o jogo do Retrô enfrentando o Bahia. O Retrô aí agora fazendo o jogo da volta em casa, né? Primeiro jogo foi 3-2 na casa do Bahia.
Momento do retrô. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o Bahia, nos últimos 5, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, eu tenho apenas esse histórico aqui do jogo da ida, onde eu tenho a vitória do Bahia. E nesse segundo jogo, eu gosto de buscar aqui uma chance dupla a favor do Bahia. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando aí dentro dos 90 minutos. Vai estar pagando bilhete numa base de 1,18. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para nossa América do Norte Central, Copa das Ligas aí, 8h30 da noite, jogo do Inter Miami dos Estados Unidos, enfrentando o UNAM, que é do México. Vamos dar uma olhada. A equipe visitante, no momento, é a quinta colocada aí do Campeonato do México, e eu tenho aqui a equipe da casa, o Inter Miami, que é o terceiro colocado aí da Liga dos Estados Unidos. Momento da Inter Miami. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. E eu tenho uma que nos últimos 5 vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Não existe confronto direto entre essas duas equipes. O que eu gosto de buscar aqui? Mercado de gols. Pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio aí nos últimos 5 jogos do UNAM. Nos últimos 5 jogos do Inter Miami, cumpriu essa linha de mais de gol e meio aí em 4. E como eu mencionei, não tem histórico direto entre essas duas. Então eu vou deixar aqui, para sair mais de gol e meio na partida, vai estar pagando bilhete por uma base de 1,21, é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí para nossa quarta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira de vitórias aí, não só nossos apostas, mas todos os nossos projetos. O bilhetinho do canal, tô deixando uma duplinha. Tô deixando o São Paulo para se classificar e tô deixando o Bahia na chance dupla. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,49, fica sendo o bilhete do canal para essa quarta-feira. Então, mais uma vez, eu só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Eu deixo um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.